Gente, bate aqui uma novidade, tô só avisando aqui o nosso pessoal, nosso time, mandei uma tarja. O ministro Alexandre de Moraes autorizou que a Polícia Federal tome depoimento de Jair Messias Bolsonaro e Daniel Silveira, que está inclusive preso, para que eles se manifestem a respeito da história contada por Marcos Duval. Se você chegou agora, 3 horas e 19 minutos, acabo de confirmar, o ministro Alexandre de Moraes autoriza que a Polícia Federal tome o depoimento de Jair Messias Bolsonaro e Daniel Silveira sobre a história contada por Marcos Duval. Para vocês entenderem, nós estávamos dizendo ontem para vocês, durante a operação, que foi grave o que fez o senador. Ele colocou o então presidente da República na cena de um crime. Como eu disse para vocês, nas mensagens, veja, vamos linkar tudo que vocês vão entender exatamente do que se trata. Nas mensagens golpistas que você viu agora, de um coronel com assento no Estado-Maior, Bolsonaro e os aliados dele, a defesa de Bolsonaro, inclusive, enfatiza isso. Veja, a todo momento, dizem que é preciso convencer o presidente, dar coragem para o presidente dar uma ordem de um golpe. Isso mostra que Bolsonaro estava apartado da cena golpista, que ele estava fora da cena golpista. É o que dizem os aliados do Bolsonaro em relação a essas mensagens. Prova fática de discussão de golpe por parte do então ajudante de ordens do então presidente da República. Quem é que coloca Bolsonaro na cena de um crime de articulação golpista? É Marcos Duval. Em fevereiro, ele dá uma entrevista à revista Veja, na qual ele diz que foi obrigado, que foi pressionado por Bolsonaro e Daniel Silveira a participar de uma operação golpista que teria como meta prender o ministro Alexandre de Moraes, fechar, intervir no TSE para evitar a posse de Luiz Inácio Lula da Silva e melar as eleições. E aí, a Veja, ele disse, eu, obviamente, recusei. Depois, Marcos Duval vai mudando as versões. Ele diz que Bolsonaro só ouviu, nada falou. Segundo ele, em entrevista à CNN, ele disse que Bolsonaro se despediu dizendo, então a gente aguarda aí a sua resposta, né? Mas depois ele disse que o Bolsonaro nada falou, pois muito bem, ontem teve a operação da Polícia Federal para entender a historinha e agora tanto Bolsonaro quanto Daniel Silveira, porque segundo a história inicial de Marcos Duval, é Daniel Silveira quem liga para ele, quem faz o contato, quem diz que ele vai ser apanhado por um carro descaracterizado para levá-lo até uma residência oficial do então presidente da República, que nesse caminho ele entra sem qualquer registro de que ele teria entrado lá, registro oficial, e que é Daniel Silveira quem inicia a pregação golpista. Agora, tanto Bolsonaro quanto Daniel Silveira terão de falar à Polícia Federal sobre essa história que Marcos Duval contou. Ele falou ontem com a CNN e disse que documentos da ABIN que ele divulgou não eram mais sigilosos, porque além disso, né, ele pega documentos sob sigilo, ele, servidor público, tem o dever da guarda do sigilo e botou na internet. Dá uma olhada. O documento não deixou, ele deixou de ser sigiloso quando já tinha um outro documento que tinha sido alterado. Então, o anterior, ele deixa de ser sigiloso. Ele não tem mais o carimbo de sigilo. E quando, como eu fui e mostrei durante a abertura da CPMI, que é o local que eu deveria apresentar e mostrar, e é onde eu fiz, então, dentro da legalidade, eu fui apresentando e também no plenário, lá que é o local que a Constituição me dá o direito e o dever e as prerrogativas, eu também ali denunciei de quem estava também sabendo dos atos. Vamos voltar com a tarde anterior, por favor? Gente, é preciso entender o tamanho da confusão que Marcos Duval arrastou Jair Bolsonaro e, bom, Daniel Silveira, que já está com a vida muito complicada. Ele está, inclusive, preso, né? Porque, de novo, né? No momento em que essas mensagens estão sendo ali usadas para mostrar como o entorno do então presidente discutia golpe, mas que a defesa fala, veja que a todo momento é preciso dizer que o Bolsonaro precisa ser convencido, né? Aí vem Marcos Duval e reafirma, coloca o então presidente na cena de uma discussão golpista. Agora, tanto Bolsonaro quanto Daniel Silveira vão ter de depor sobre o que relatou Marcos Duval, porque o que ele relatou foi crime. Deixa eu trazer aqui uma informação de bastidor para vocês entenderem como o senador Marcos Duval, ele joga com
uma irresponsabilidade retórica e busca culpados para situações que ele mesmo criou. O Supremo Tribunal Federal teve acesso a uma mensagem na qual Marcos Duval basicamente culpa a imprensa. A imprensa, mesmo veículos que são alinhados à extrema-direita. Ele reclama de veículos alinhados à extrema-direita, dizendo que eles deturpam entrevistas para que pudesse jogar mais lenha na fogueira. Essa é uma mensagem do celular de Marcos Duval, tá? Que está já na mão do Supremo. Ele diz, para mim não tem dúvida de que foi intencional jogar lenha na fogueira, deturpando coisas que ele fala. É difícil porque ele cada hora fala uma coisa, né? Para mim foi intencional para que o ministro Alexandre ficasse mais chateado comigo. Você que acompanha Marcos Duval nas redes, ou acompanhava, porque agora as redes dele foram todas bloqueadas, porque ele pegou e violou sigilo de documento para fazer graça no Twitter, deve ver uma outra fala dele sobre o ministro Alexandre de Moraes. Tá, né? É ele que acusa, que o outro tá acuado, que não sei o quê. Agora, olha o que ele diz no privado. Que atitude maldosa. Sempre disse que a minha relação com o ministro foi de respeito e que somente nos falávamos sobre trabalhos. Nada além disso, conforme relatei no depoimento. Queria a opinião de vocês para saber se entramos com ações contra todas as redes de comunicação que, de certa forma, mudaram minhas versões. Ou seja, no privado, ele disse que a relação era respeitosa, que nunca teve nada, e no público é pancada. Essa, a criação de fatos alternativos, que é basicamente um eufemismo para mentira, é uma das estratégias. Você recorta discursos e aí cada um cola com uma coisa. Mas Marcos Duval tem no celular dele uma fala bastante interessante, né? Para mim, não há dúvida de que a imprensa, no caso, ele está reclamando inclusive de um veículo mais alinhado, para mim não há dúvida de que foi intencional para que o ministro Alexandre ficasse ainda mais chateado comigo. Isso é no dia 7 de fevereiro, depois que ele estoura toda a confusão, e aí até que ele mude para a posição de que, na verdade, ele tinha uma grande estratégia de expor o ministro, era isso que ele estava dizendo. Que atitude maldosa. Sempre disse que a minha relação com o ministro foi de respeito e que somente nos falávamos sobre trabalho, nada além disso. Então, fatos alternativos, 7 de fevereiro, até que ele chegasse a essa discussão de que, na verdade, né, tinha ali um grande problema dele com o ministro, era assim que ele se referia, isso já está sob a guarda do Supremo Tribunal Federal.